Independentemente de quantas múmias empoeiradas você já viu, é provável que você não tenha ideia de como era realmente o Antigo Egito. Portanto, pode ser surpreendente saber que a vida cotidiana na época dos faraós era bastante moderna em muitos aspectos. Hoje, vamos explorar como era a vida diária para os antigos egípcios. A educação e a medicina eram surpreendentemente sofisticadas, e homens e mulheres desfrutavam de uma igualdade perante a lei que não seria vista em outras sociedades por séculos. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal. Agora, vamos ao Egito. Além de ser a principal fonte de água para a irrigação de culturas e a fabricação de roupas, o rio Nilo era basicamente a rodovia interestadual no Antigo Egito. Tanto a classe alta quanto a classe baixa viajavam ao longo dele em simples canoas e barcos de madeira para se deslocar de um lugar para outro. Ele também era usado para transportar os pesados blocos de pedra utilizados na construção das pirâmides e para transportar os corpos de nobres mortos em elaboradas procissões funerárias. Mas, em vez de se preocupar com a velocidade e observar os patrulheiros estaduais, os egípcios tinham que estar constantemente em alerta contra ataques de hipopótamos e crocodilos. O faraó Menés foi morto por um hipopótamo enquanto viajava pelo Nilo, e sugere-se que um hipopótamo possa ter ferido o rei Tut de maneira semelhante, levando à sua morte prematura. A fabricação de cerveja foi registrada pela primeira vez há 18.000 anos no Antigo Egito. Assim como meu tio Jonas, os egípcios adoravam cerveja. A cerveja era considerada uma refeição básica, razão pela qual tanto crianças quanto adultos a consumiam, e os salários eram pagos em grãos que podiam ser fermentados. Dito isso, a cerveja no Antigo Egito não era como a que você pede em copo no pub local. Era mais parecida com uma sopa espessa e doce, com um teor alcoólico menor, para que você pudesse tomar uma ou duas tigelas no jantar sem se envolver em uma briga de bêbados com um hipopótamo. Apesar do que você possa ter assumido, os antigos egípcios praticavam várias áreas médicas avançadas, incluindo odontologia, ginecologia, cirurgia e até autópsia. Embora, talvez, essa última não seja muito surpreendente para ninguém, os procedimentos médicos eram uma mistura de tratamento médico e cerimônia religiosa, mas não se restringiam à classe alta. Aparentemente, o atendimento médico estava disponível para todos, incluindo escravos, e a higiene era uma questão importante no Antigo Egito, porque os egípcios perceberam que andar por aí com uma camada de sujeira grudada na pele era um campo fértil para doenças. Como resultado, eles se banhavam constantemente, usando sabão feito de sal e óleos animais e vegetais, e era comum tanto para homens quanto para mulheres rasparem completamente todo o pelo do corpo, até mesmo o cabelo da cabeça. Os egípcios também fabricavam fragrâncias. Perfumes feitos de lírio, mirra e cardamomo eram comuns, e eles podem ter até criado o primeiro desodorante usando uma mistura de cítricos e canela. O sistema judicial no Antigo Egito era dividido entre dois tribunais, o Kembet e o Grande Kembet. O Kembet menor lidava basicamente com contravenções, enquanto o Grande Kembet era reservado para crimes graves como roubo e assassinato. Normalmente, o vizir do faraó presidia cada caso, com o julgamento final vindo do próprio faraó. Mas em casos especialmente complicados, os tribunais recorriam à vontade dos oráculos, ou, já que os oráculos nunca apareciam, às estátuas dos oráculos. Nesses casos, tanto a acusação quanto a defesa escreviam seus argumentos em um pedaço de papel e os colocavam em lados opostos da rua. Para o lado em que as estátuas parecessem se inclinar mais, era declarado o vencedor, e o réu era julgado de acordo. Como mencionamos anteriormente, a ginecologia era uma área médica presente no Antigo Egito, mas os antigos egípcios ainda não tinham resolvido todos os detalhes. Eles sabiam que o sexo levava ao parto, mas acreditavam que o útero estava conectado ao canal alimentar, o caminho que leva o alimento da boca ao ânus. Portanto, para testar se uma mulher era fértil ou não, um dente de alho era inserido em suas partes íntimas. E se o alho pudesse ser sentido no hálito, significava que ela era capaz de ter filhos. Se o alho não fosse sentido, isso significava que havia algum tipo de bloqueio ou obstrução, e filhos estavam fora de questão. Embora o alho seja um ótimo ingrediente em penne alla vodka, não podemos recomendar seu uso neste cenário.
Os templos no Antigo Egito eram verdadeiros centros comunitários, pois atuavam tanto como locais de culto quanto como depósitos da riqueza da nação. Isso significava que durante a maior parte do período, cada templo também era um celeiro. Lembra-se quando dissemos que as pessoas eram pagas em cerveja? Isso é parcialmente porque a cerveja é deliciosa, mas principalmente porque o dinheiro ainda não existia. As moedas só apareceram no Egito muito mais tarde, o que significava que o grão era a moeda usada por todos. Os administradores de cada templo distribuíam grãos de acordo com o pagamento dos salários de todos, com um emprego de baixa renda levando para casa cerca de 10 pães e 2 jarros de cerveja. Apesar de viverem ao lado de um dos rios mais poderosos do mundo, as pessoas no Antigo Egito não comiam muito peixe. Na verdade, comiam muito pouca carne. A dieta dos antigos egípcios consistia principalmente de trigo e cevada, o que faz total sentido quando a maioria da população era paga em pão e cerveja. Frutas e vegetais, como aipo, tâmaras, romãs e, claro, alho, também eram abundantes. E embora a carne não fosse comum, ainda era ocasionalmente apreciada durante festivais. Ou, se você fosse rico, praticamente sempre que sentisse vontade de comer um bife. No Antigo Egito, ambos os sexos pareciam ser iguais perante a lei. As mulheres podiam comprar e vender propriedades, incluindo tanto escravos quanto terras, e também podiam entrar com processos e pedir o divórcio. Além disso, os egípcios não praticavam o infanticídio feminino, o que indica que as meninas eram tão valorizadas quanto os meninos. A educação era um privilégio exclusivo para os filhos dos cidadãos da classe alta. Os estudantes estudavam uma variedade de disciplinas que mais ou menos se assemelhavam a um currículo moderno, incluindo leitura e escrita, matemática, história, ciência e medicina. Os filhos mais ricos, como os filhos do faraó e os filhos da nobreza, frequentavam a escola do príncipe, mas existiam bolsas de estudo que permitiam que certos estudantes excepcionais de classes mais baixas frequentassem essa escola. O Antigo Egito era surpreendentemente moderno em vários aspectos, permitindo que seus cidadãos levassem vidas que não são totalmente irreconhecíveis em comparação com as que levamos hoje. Você gostaria de viver como um egípcio? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.